Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita gratidão ao Senhor que nós vamos repartir mais um capítulo da Palavra do Senhor com vocês. Na verdade, não um capítulo, 3 versículos da Palavra do Senhor, mais propriamente dito, e vou ler 2 antes, como preâmbulo, mas vou enfatizar nesses 3 versículos de Isaías, no capítulo 1. Esse é um texto maravilhoso. E além de ser um texto maravilhoso, ele trata de uma questão pouco explorada pela comunidade cristã e, quando explorada, posso dizer com garantia que é tratado de modo equivocado, principalmente no ambiente neopentecostal, onde comer os bons frutos da terra é associado somente à vida de prosperidade material. Mas antes de ler o texto e trabalhar com você o texto rapidamente, eu quero convidar você. Nós abrimos um canal no YouTube e esse canal se chama Metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente, mudança de valores, mudança de vida. Metanoia, canal no YouTube. E eu quero convidar você a ouvir outras ministrações que já foram postadas e ministrações abençoadíssimas. E quero convidar mais. Quero convidar você a ouvir, quero convidar você a inscrever-se nesse canal. Inscreva-se nesse canal e é muito fácil, é gratuito. Ali um sininho que todos vocês conhecem para fazer a sua inscrição. Inscreva-se, compartilhe desse canal, dessas mensagens, divulgue para outros irmãos, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas. Então, canal Metanoia, pastor Sérgio Gama Lavoura, pastora Margarete Gama Lavoura, e você pode inscrever-se, receberá a mensagem imediatamente. O canal é gratuito e você pode fazer mais do que isso. Você pode compartilhar, você pode espalhar essa notícia para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus nos abençoe nesse momento e que Ele fale poderosamente ao nosso coração. Isaías significa o Senhor salva. E o livro de Isaías tem uma curiosidade. O livro de Isaías inicia e se encerra com uma grande exortação ao povo de Israel, que por ser povo de Israel considerava-se imediatamente abençoado. Mas não é assim. Nem todos os israelitas foram abençoados. E esse texto em particular, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e outros capítulos do livro, vão tratar da seguinte matéria: se você for fiel ao Senhor, leal ao Senhor, obediente ao Senhor,
então você receberá o fruto desse relacionamento, você receberá a vida que Deus deseja, você receberá o melhor que se tem para viver nessa terra, porque lá nos céus nós vamos experimentar o melhor mesmo, aqueles que forem para lá. Inclusive há uma controvérsia sobre alguns capítulos de Isaías, se esses capítulos dizem respeito ao momento em que o Messias estaria presente na comunidade humana e em meio ao povo de Israel. Preste bem atenção, se isso tudo estaria sendo vivido durante a estada do Messias entre nós, ou se o texto de Isaías é de fato uma projeção escatológica, uma projeção para o momento da volta de Jesus. E eu deixo isso para os exegetas discutirem. Mas o que nos cabe hoje, que eu quero compartilhar com vocês, ainda como um preâmbulo, é o versículo 16, num contexto do capítulo 1, onde o povo de Israel louvava a Deus, mas era idólatra. E não é possível louvar a Deus e ser idólatra. Não é possível louvar a Deus e servir a dois senhores. Então, dentro desse contexto, nós vamos encontrar, por exemplo, o versículo 16. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Deus está dizendo, vão, saiam daqui, eu não quero ver as vossas más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Cessem de praticar o mal e aí vocês venham me prestar culto. Se vocês não cessarem de praticar o mal, não venham me prestar culto. Versículo 17 diz, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, e aí vocês venham me prestar o culto. Então Deus está sendo taxativo. Ele está dizendo, abandone o mal e aí me prestem culto. Abandonem o mal nas vossas ações e motivações e venham me prestar culto. Mas se vocês continuarem praticando o mal, não apareçam aqui. Aprendam a fazer o bem, busquem o direito, corrijam o opressor e aí vocês vão me cultuar de fato. Perceba, Deus já estabelece um parâmetro muito claro entre o que é o culto a Ele e o que não é o culto a Ele. No versículo 18 diz, então, se vocês pararem de praticar o mal e praticarem o bem, então venham, vamos conversar, vamos dialogar. Em muitas traduções, vamos arrazoar. Arrazoemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus está disposto para com o povo de Israel, estava disposto para com o povo de Israel a fazer uma transformação por completo. Abandonem o mal, façam o bem, e ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então esse é o preâmbulo. Deus está indo contra a idolatria. Deus está indo contra um culto falso. Deus está indo contra uma ideia de que você pode fazer uma cerimônia cultica e ter a ilusão de que isso está agradando a Deus. Isso pode estar agradando ao ser humano
na sua individualidade, pode agradar alguém levando a sua família, pode agradar o sacerdote, pode agradar as outras pessoas de uma mesma igreja, mas ninguém engana a Deus. E ele diz: vinde, arrazoemos, conversemos, cheguemos a um ponto em comum aqui. E eu quero que vocês tenham claro uma coisa: se vocês abandonarem o mal e se vocês praticarem o bem, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Eu já vou enfatizar essa questão. Muitas pessoas, talvez em Israel, milhares de pessoas ao longo dos séculos, podem imaginar o seguinte: eu já pratiquei muito o mal. Eu já tive o mal no meu pensamento, eu tive o mal nos meus sentimentos, eu tive o mal nas minhas ações. Então, eu não posso me aproximar mais de Deus. Mas, querido, Deus não é assim. Deus não é assim. Eu quero compartilhar com você essa verdade que era para Israel nesse tratamento e já começar a tratar conosco a partir de agora. Há milhares de pessoas ao longo da história que não se aproximam de Deus por causa do seu passado, ou talvez do seu presente, ou quem sabe projetem o futuro e observem o seguinte: se eu já fui capaz de pensar o mal no passado, se eu fui capaz e estou sendo capaz de agir mal no presente, é bem provável que no futuro, mesmo tendo um encontro com Deus, mesmo, como diz a Bíblia, nascendo de novo, eu ainda cometa pecados e delitos. Eu quero te trazer uma boa notícia agora. Agora, ainda que os seus pecados sejam como escarlate, ainda que eles sejam imensos, eles se tornarão alvos como a neve. O Senhor está pronto a transformar os seus pecados e a sua vida em alvo como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o escarlate, se tornarão brancos como a lã. Queridos, esse é o aspecto da salvação. Isso é salvação. Essa capacidade de Deus de olhar para nós, apesar dos nossos pecados, e transformar por completo a nossa vida. E aqui eu encerro o preâmbulo e chego aonde eu quero tratar com vocês em Isaías 1, de 16 a 20. Há uma promessa de salvação, há uma promessa de fartura para os obedientes, há uma promessa de aliança para com Deus. Se você hoje fizer uma aliança com Deus, ou se você já tem uma aliança com Deus, Ele tem grandes bênçãos para você e é necessário que você deixe para trás as coisas que passaram. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E esse drama não acontece só no campo da subjetividade. Não é só a pessoa que olha para si mesmo, olha para o seu passado, para o seu presente e até projeta o futuro. Quando nós olhamos ao redor, pode ser que familiares olhem e digam assim: esse não tem mais jeito. Pode ser que muitas pessoas frequentadoras de igrejas, as mais diversas, eu não estou aqui discriminando ninguém, nem denominando ninguém, mas infelizmente, por causa de usos, costumes, características, doutrinas, muitas pessoas que frequentam o ambiente religioso se tornam o empecilho para que aquele que cometeu o pecado se torne alvo como a neve
Milhares de pessoas. Quando eu penso isso, eu tenho vontade de chorar. E é verdade. Milhares de pessoas ao longo da história, desde Israel no passado, passando pela igreja depois de Jesus Cristo, milhares de pessoas olhando para o ambiente dos religiosos, o ambiente da igreja, o ambiente do povo de Israel, do templo, depois das sinagogas, mais adiante, e a igreja cristã, depois de Jesus Cristo, por adotar uma série de comportamentos, olhe para si mesmo e fale assim: eu não tenho espaço nesse lugar. E pode ser até pior, pode ser que essas pessoas que frequentam o ambiente religioso, elas olhem com desdém para esse pecador, elas olhem com desdém para o criminoso, olhem com desdém para o usuário de droga, ela olhem com desdém para aquele que praticou, seja qual for o delito. Seja qual for o delito, delito de ordem social, delito contra si mesmo, são muitos delitos, e as pessoas olham com desdém, porque muitos nasceram no ambiente da igreja e vivem uma vida quase retilínea. Na verdade, pecaram também, pecam na mente, pecam no sentimento, pecam no coração, pecam na atitude, não amam, não perdoam, não acolhem, não dão abrigo para aqueles que vieram de fora. E quando nós olhamos a prática de Jesus é de confronto com os religiosos. Jesus não tem confronto com a prostituta. Jesus acolhe a prostituta e diz: não peques mais, mas antes de dizer não peques mais, ele acolhe. Ele diz: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não tem confronto com o que cobrava impostos e pegava um pouquinho mais para ele, Mateus, que vira um discípulo dele. Pelo contrário, ele acolhe o discípulo, ele acolhe o leproso, ele acolhe todas as pessoas, ele só não está disposto, ele acolhe a chamada esquerda da época, que eram os zelotes, ele acolhe a direita da época, que eram os cobradores de impostos, ele acolhe os herodianos também, provavelmente com Judas Iscariotes, ele acolhe a todas as pessoas. Ele só tem um confronto direto com os religiosos, porque os religiosos, embora tenham uma vida aparentemente retilínea, eles passam por aquele que está machucado, o sacerdote e o levita, passam pelo que está machucado e eles dizem assim: não dá tempo de fazer nada agora, eu tenho coisas a fazer e eu vou seguir. O levita, o sacerdote, e o outro: não, melhor não envolver nisso, porque a gente não sabe a procedência dele. Esses de aparente vida retilínea e uniforme, na verdade, são a causa do confronto de Jesus. O grupo com quem Jesus se confronta, e eu quero voltar para você agora e dizer: muitos frequentadores religiosos das mais diversas igrejas são e foram um empecilho para que milhares de pessoas não encontrassem com Deus. Sabe por que foram? Porque quando eles chegaram lá, bêbados, chegaram prostitutas, chegaram prostitutos, chegaram dos mais diversos pecados, eles não encontraram acolhimento. Ou se encontraram acolhimento, as pessoas já querem que do dia para a noite ele chegue na igreja e no dia seguinte ele já tenha uma postura idêntica àqueles que nasceram na igreja, e isso afasta
continua afastando milhões de pessoas da fé, continua afastando milhares de pessoas do encontro com Deus, e eles não podem usufruir da bênção de Deus. Sabe por quê eles não podem usufruir? Por causa, às vezes, da própria pessoa, às vezes da família da pessoa, às vezes da própria igreja. E há outros que na sociedade, onde a pessoa estuda, trabalha e já conhece os seus delitos e pecados, dizem assim: agora você vai virar cristão? Não, não vai virar não, não vai virar não. Você não vira cristão, para você não tem mais jeito. A árvore que nasce torta vai morrer torta. Bom, são muitos motivos que podem levar uma pessoa a isso. E eu quero dizer para você, de novo, o versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Isso é encontro com Deus. Agora, os dois versículos nos quais eu quero me pautar, de fato, são o 19 e o 20. Em primeiro lugar, tudo isso é um preâmbulo, uma introdução, tendo como proposição a promessa de aliança para com Deus, para com os obedientes, uma promessa de fartura, de experimentar o melhor dessa terra. Mas agora vamos item a item. Número 1, se quiserdes me ouvir. Preste atenção, se você hoje está dentro do ambiente eclesiástico, mas ainda não teve um encontro marcante com Deus, é filho da igreja, como eu, nasci no ambiente da igreja, pais da igreja, familiares da igreja, avó da igreja. E se você não teve um encontro, eu precisava ter um encontro com Deus. Se você precisa ter um encontro com Deus, é preciso que você ouça esse versículo: se quiseres me ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes, você precisa querer. Querido, você não precisa ter um passado ilibado, você precisa querer. Se quiserdes, o texto diz. Essa é uma condição. Se quiserdes. Em primeiro lugar, se quiserdes. Se você quiser, ouvindo essa palavra e disser: eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter um encontro com esse Jesus, eu não concordo com 1 milhão de coisas na minha vida pessoal, na minha família, até no ambiente religioso, muito menos na sociedade, mas eu preciso de um encontro com Deus, um encontro que me complete, um encontro que me transcenda, um encontro que me faça experimentar tudo aquilo que eu espero. Primeiro, se quiseres. Se você quiser, agora, você pode orar assim: Senhor, eu quero. Deus, eu quero. Jesus, eu quero. Aliás, tem que ser no nome de Jesus. Tá bem? Deixando claro para você, não adianta rogar para outros deuses, não adianta rogar para Maria. Maria não vai te levar a Deus. Não vai te levar a Deus. Maria foi uma mulher abençoadíssima, virtuosa, mas não é pelo fato dela ter pedido para o filho multiplicar, transformar água em vinho, que ela leva a Deus. Isso está errado. Isso não estava na igreja primitiva no primeiro século, não estava, começa a ser gerado no segundo século, quando se inicia, melhor dizendo, a buscar, a igreja começa a buscar relíquia, as relíquias dos apóstolos e daqueles que viveram no primeiro século.
E isso só vai se consolidar mais adiante, lá para o quarto século, e infelizmente depois a tradição da igreja oficial transformou isso e mudou até a Bíblia. Algumas versões da Bíblia que foram alteradas por isso. Eu quero deixar claro para você, o único que pode levá-lo ao encontro com Deus é Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas você precisa querer. Você precisa querer. Em segundo lugar, você precisa ouvir. Pastor, mas como eu posso ouvir? Bom, Deus pode falar de muitas formas. Mas eu quero dizer para você que a principal forma de Deus falar é essa aqui, ó. Você está vendo? É a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia não alterada. Você quer saber se a sua Bíblia está alterada? Olhe para os 10 mandamentos. Se tiver lá nos 10 mandamentos, foi retirado lá o sábado e foi colocado guardar o domingo e dias festivos, sua Bíblia foi adulterada. Não ela foi alterada, ela foi adulterada. Então, existe uma centena, melhor colocando, perdão, há uma centena, há milhares de Bíblias corretas, só com rodapés diferentes, uma tradução vem do grego, outra do latim, mas no geral todo o texto está preservado como saiu do hebraico, tá bem? Então você precisa querer. Primeiro diga, eu quero, eu quero, eu quero. Segundo, você precisa ouvir. Ouvir como? Ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai tocar o seu coração e, traduzindo um pouquinho, o Espírito Santo vai falar com a sua razão. E o Espírito Santo vai tocar na sua vida de uma maneira tão contundente que você vai ter uma experiência com Deus, um encontro com Deus. E esse encontro será verificável, porque você vai sentir que nasceu de novo, começou de novo. É comprovável isso. Todo aquele que nasceu de novo, nova criatura é. Isso pode ser comprovado na vida de todos aqueles que nasceram de novo. Ela passa pelo crivo da constatação empírica que você teve uma experiência com Deus e ela tem comprovação na palavra, e essa comprovação na palavra está no seu coração. E você pode comprovar depois ao longo da história da igreja, mas de homens e mulheres que tiveram uma experiência com Deus, com a Bíblia, com a razão, com a experiência e na história, e que são semelhantes à tua. Não em tudo semelhantes, porque cada um tem uma particularidade, mas elas são semelhantes. E se você quiser fechar, olhe para os céus, olhe para o seu lado, olhe para o seu redor e você vai ver os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você vai ver a natureza falando com você, a natureza vai confirmar em você, Deus é real. Se você quiser, primeiro, se você ouvir fundamentalmente na palavra, é nossa principal regra de fé e prática. É a principal forma pela qual Deus fala, até porque Jesus é a palavra.
É isso que está em João, capítulo 1, versículo 1. Ah, não, lá na minha Bíblia está escrito Logos. Não, foi mal traduzido. Jesus é a palavra. Aliás, não foi traduzido, porque Logos é um conceito grego. E Logos, que é um conceito grego, significa uma palavra criadora, uma palavra sustentadora, uma palavra racional, uma palavra que organizou o universo, uma palavra que sustentou o universo, uma palavra que dá sustentação e dá libertação ao universo. Bom, o conceito Logos eu deixo como um desafio para você se aprofundar, mas é um conceito, não adianta traduzir como verbo. Quem traduz como verbo não vai ficar sabendo nunca o que está escrito ali. Nunca! E o pior é que os pastores e outros sacerdotes repetem isso para o povo. No princípio era o verbo. Só falta alguém dizer, né, em resposta, e o substantivo, e o adjetivo, e o pronome, né? É uma felicidade para os sacerdotes que ninguém reage e diz assim, né? Faz uma análise sintática para poder entender. Logos é um conceito. E nesse conceito está contido a ideia de palavra, palavra criadora, primeira palavra, o primeiro sentido, o primeiro motor, o primeiro organizador, o primeiro sustentador, o primeiro libertador, o primeiro transformador, a primeira razão, a razão de ser de todas as coisas. Se quiser. Segundo, se me ouvir. Terceiro, comereis dos bons produtos da terra. 3 palavras para você hoje. Se você quiser, se você ouvir, você vai comer. É uma promessa de fartura para os obedientes. Era uma promessa de fartura para o povo de Israel, que estava na idolatria. É uma promessa de fartura para nós, a nova aliança, a nova Israel. É uma promessa de fartura. Comereis os bons frutos da terra. E aqui eu quero fazer uma breve correção. Quando eu falei do neopentecostalismo, eu traduzo. Eles só trabalham a questão de você ir a uma campanha e você sair dessa campanha com a sua empresa ganhando mais faturamento, tendo um faturamento maior, e você vai ganhar um carro, e você vai ganhar uma casa, e você vai ganhar um palácio, e você vai ganhar isso e ganhar aquilo. Preste atenção, isso é metade correto e metade incorreto. E toda meia verdade é uma grande mentira. Eu vou repetir. Toda meia verdade é uma grande mentira. Porque se esse texto que está falando sobre o Messias estivesse prometendo só bens materiais, eu pergunto a você, Jesus nasceu num palácio? Cresceu num palácio? Viveu num palácio? Morreu num palácio? Pedro, Paulo, a igreja primitiva, quer voltar? Os profetas do Antigo Testamento cresceram no palácio, viveram no palácio, morreram no palácio, com um ou outro que eram profetas da corte, tá bem? Mas morreram no palácio, viveram no palácio? Não! Quando o texto está falando de comer os bons frutos da terra, não é bom, os melhores frutos da terra,
O texto está querendo falar de uma coisa diferente. Você vai experimentar o melhor dessa vida aqui, não quando for para o céu. Lá no céu nós vamos experimentar o melhor que Deus tem para a eternidade mesmo. Mas o texto está falando de Israel. Israel, se vocês abandonarem as práticas ruins, se vocês adotarem práticas boas, se vocês forem fiéis a mim, ainda que seus pecados sejam grandes, eu vou perdoar todos os seus pecados. E vocês, se quiserem e me ouvirem, vão provar o melhor que se tem para viver nessa terra. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o único que pode conceder o melhor que se tem para viver nessa terra. Ele, Jesus, pode conceder o melhor que se tem para viver nessa terra, porque ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância e a tenham com qualidade. Eu vim para que vocês experimentem o melhor dessa terra. Eu vim para trazer o caminho, eu vim para trazer a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu, quando morrer na cruz, eu vou tirar todo o teu pecado e vou te livrar de todo o pecado. Presta atenção, meu irmão. Então, é uma meia verdade dizer que é só bem material. Alguém pode me ouvir e dizer: eu moro numa casa simples, e eu quero me juntar a você, também moro numa casa simples. Ótimo, mas eu experimento o melhor dessa terra e você pode experimentar o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? O melhor dessa terra é Deus, é a presença de Deus, mas transformando em coisas concretas. O melhor dessa terra vai alcançar aquilo que nós chamamos de conflitos da vida. Abre e fecha aspas para Larry Coy, da Mocidade para Cristo. O melhor dessa vida é melhor para a sua vida pessoal. Quer dizer então, pastor, que se eu me converter a Cristo, eu não vou ter que ficar tolhido, preso, acabrunhado, encarcerado numa vida religiosa chata, algemado. Não. Você vai experimentar o melhor dessa vida no campo pessoal. Quantos irmãos precisam descobrir isso hoje? Você vai experimentar o melhor disso na vida familiar. Deus tem o melhor para você, a maior fartura, o melhor que tem que se comer, o melhor que se tem para comer na vida familiar. E aqui o comer para Israel era a qualidade de vida. Preste atenção, Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para o seu filho, Deus tem o melhor para o seu neto, Deus tem o melhor para o seu sobrinho, para a sua sobrinha, para a sua neta, para a sua filha. Deus tem o melhor para o seu casamento, Deus tem o melhor para a sexualidade. Isso não é falado. Por que não é falado? Deus que criou. Deus tem o melhor para a sexualidade do casal, Deus tem o melhor para a vida com os filhos, com os netos, com os sobrinhos e sobrinhas. Deus tem o melhor para o estudo. Pastor, quer dizer então que eu não vou ter que abrir mão da minha vocação para determinada área do estudo? Não. Você vai se tornar um cristão, vai estudar nessa determinada área e vai ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus lá nessa área de trabalho. Pode ser na lavoura, pode ser no pequeno comércio, pode ser numa indústria, pode ser numa profissão acadêmica, pode ser como médico, médica, pode ser como psicólogo, psicóloga,
pode ser como um arquiteto, uma arquiteta, e eu estou incluindo as irmãs mesmo. Preste atenção, você poderá usufruir o melhor dessa terra no campo do estudo. Ele vai abençoar a sua intelectualidade, ele vai abençoar a sua carreira estudantil e depois vai abençoar a sua carreira profissional. Olhe para mim. Você vai experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida pessoal, o melhor que Deus tem para a sua vida familiar, o melhor que Deus tem para a sua vida estudantil, o melhor que Deus tem para a sua vida de trabalho, o melhor que Deus tem para o seu lazer. Você vai experimentar. E esse é algo que nós precisamos corrigir para fechar esse sermão. Esse breve sermão. Porque a ideia que se tem ainda, que faz com que bilhões de pessoas ainda não tenham se convertido a Cristo, qual é a ideia? Você sabe. Você sabe. Se eu me converter, eu vou me tornar um encarcerado religioso, algemado, e vou estar proibido. Eu sou proibido disso, 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 disso e disso. Não, não é proibido. A Bíblia diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Você é livre. Agora você não é dominado pela lei do pecado que te obrigava a fazer isso ou aquilo. Você é livre e você vai dizer, isso aqui me convém, aquilo não convém. Fale a verdade comigo. Quantas pessoas que você conhece que você acha que até teriam uma comunhão com Deus, mas elas têm medo de que se elas forem para Jesus, elas não vão poder assistir o futebol na televisão? Quantas pessoas acham que não poderão dançar, esquecendo que a tradição judaica é uma tradição de extremamente dançante? Quantas pessoas você acha que estão se sentindo tolhidas quando olham para o campo religioso, falam assim, eu vou ser um tolhido, eu vou ser um castrado, eu vou ser um sujeito que não pode. Preste atenção, tudo nós podemos, nós é que escolhemos aquilo que convém e aquilo que não convém. Mas a salvação nos permite tudo, até porque tudo foi criado por Deus. Nós é que vamos discernir. Olha, tal dança é bonita, mas aquela palavra que é dita nessa dança, aquele gesto que é feito, não é um gesto que me apraz, então eu não vou fazer parte. Quantos ficam com medo de tomar um champanhe no final do ano com a família? Então, se eu for crente agora, ou católico, ou o que for, eu não vou poder tomar um cálice de champanhe ou um cálice de vinho, porque eu me converti a Cristo. Aonde está isso, meu irmão? Aonde? Na Bíblia não. E eu não vou poder gozar das maiores alegrias do lazer, e não vou poder passear, e não vou poder curtir, e não vou poder viajar, porque agora, eu sendo cristão, como é que eu vou viajar e vou olhar para a praia, e vou curtir a praia, e vou olhar as estrelas? Olha, eu tive o privilégio, minha igreja de origem, desde o início nós acampávamos. No período do carnaval, nós acampávamos na praia e tínhamos momentos de profundo quebrantamento, olhando para as estrelas, olhando para o sol, olhando para a praia, não só olhando, curtindo a praia, indo à praia. Claro que havia um limite lá que se estabelecia para os mais novos, para não ir muito fundo, para não ter
um problema de afogamento, esse tipo de cuidado, sim, mas a natureza está aí. E se eu for cristão, será que eu vou poder cuidar de animais? Tantas pessoas nas grandes cidades hoje estão cuidando de animais. Será que eu vou poder cuidar de animais? Quem criou os animais foi Deus. Eu encerro essa palavra. Deus tem um plano de salvação para você, uma aliança com você. Essa aliança vai abençoar a sua família. Essa aliança vai abençoar você. Você vai ser liberto por completo. Você vai ser liberto por completo. Sua família vai ser criada num evangelho verdadeiro, bíblico, e vai ser liberta por completo. E vai aprender a discernir. Isso convém, aquilo não convém. Esse ritmo convém, aquele ritmo extremamente, como eu posso dizer, promíscuo, aí eu não quero isso. Você é quem não quer, mas você vai ter uma vida estudantil vitoriosa, você vai ter um trabalho vitorioso, você vai ter uma vida de lazer vitoriosa. Para encerrar, eu quero só lembrar você está liberto, querido. Se você fizer aliança com Deus hoje, meu Pai, você está liberto do poder do pecado. Se você fizer uma aliança com Deus hoje, você estará liberto do poder do pecado. O pecado que ia te enviar para a distância de Deus, para o afastamento de Deus e para a morte eterna. Você está liberto do poder do pecado pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, e pela presença do Espírito Santo, que agora vai habitar em sua vida. Ah! O Espírito Santo vai habitar em mim? Agora eu entendi, pastor. Agora ficou fácil. Então, com o Espírito Santo habitando em mim, e ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, ele vai me convencer. Essa dança eu posso, aquela ali é promíscua. Uma taça de vinho eu posso, mas 500 toneladas, né, barris de cachaça, aí vai me fazer mal, né, para a saúde. O Espírito Santo vai convencer você do pecado, vai convencer você da justiça, da vontade de Deus, vai convencer você do juízo final. Queridos, ao ser humano, em poder do pecado, é impossível obedecer por esforço próprio. Se o ser humano, aquele que eu te falei, de uma vida retilínea e uniforme, ele tentar se livrar do pecado, o pecado original, o pecado que afasta o ser humano de Deus desde o princípio, ele sozinho não consegue. Por isso Jesus morreu na cruz para nos livrar. A nova aliança que você está firmando hoje não está firmada na capacidade humana. E eu não estou falando só para quem é de fora, não. Eu estou falando para quem é de dentro da igreja. Muitos homens, Lutero era parte de uma ordem monástica. E ele até se chicoteava, mas era religioso. Até que um dia a palavra o convenceu que nós somos justificados pela fé. Só para falar de Lutero, mas eu posso falar de Agostinho, posso falar de Santa Perpétua, posso falar de uma série de pessoas aqui. Paulo era fariseu de fariseus, até que ele encontrou Jesus, teve uma visão de Jesus. O ser humano sozinho não consegue, mas se Deus atuar e te encontrar, e você tiver um encontro com Deus, você, se você ouvir o que eu estou dizendo hoje, a palavra está dizendo hoje,
E se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai experimentar a plenitude da vida. Você vai ter uma promessa de fartura na vida plena. Não é só material. Você vai ter fartura total. Pena daqueles que se dizem cristãos e vivem na miséria espiritual. Sempre acham que falta alguma coisa, né? Sabe por quê? Porque não experimentaram. Não há quem eu deseje além de ti. Não, não há nos céus. Não, não há na terra. Senhor, Senhor, faz com que os teus filhos experimentem isso. Não há quem eu deseje além de ti, nem nos céus, nem na terra. Essa obra é dele. A resposta é sua. Ah, eu tenho que responder? Tem. Ele não obriga ninguém. A proposta é dele. O jardim é dele. A vida plena é dele. A resposta é sua. Se você quiser, se você ouvir, você vai experimentar a promessa de fartura ou a promessa de vida plena em todas as áreas da sua vida. A aliança com Deus, queridos, é uma aliança de amor, é uma vitória conquistada por Deus, que lhe dá a capacidade de obedecer os mandamentos. Como é que eu vou obedecer os mandamentos? Deus vai dar a você a capacidade para obedecer os mandamentos através da santificação. Ele vai te santificando e você vai obedecendo. E sabe o que mais? Você vai comer o melhor dessa terra. A minha palavra hoje é salvação. A minha palavra hoje é promessa de Deus. A minha palavra hoje é a promessa de Deus e a aliança com Deus faz você experimentar o melhor dessa vida. Agora! Não é nos céus, agora. Mas você tem que querer, ouvir e receber o melhor. Você quer? Se você quiser, eu vou orar por você. Espírito da vitória, Espírito do Senhor, permita que todos que estão ouvindo essa palavra queiram e se livrem de todas as amarras pessoais, familiares, religiosas, sociais, e eles experimentem o melhor que o Senhor tem na vida agora. Meu pedido é só esse, que eles queiram, que eles ouçam e que eles experimentem, eles e elas, experimentem o melhor. Todas as pessoas experimentem o melhor que o Senhor tem para cada um de nós nessa terra. O melhor, não mais ou menos, Senhor, porque o Senhor não trabalha com mais ou menos, o melhor. E eu te peço uma coisa em especial, livra agora, passa com teu Espírito Santo e livra a mente de todas as pessoas que forem ouvir essa palavra, de todo engano maligno que associou prazer é do mal e religiosidade é castração. Tira isso para que todos que estão ouvindo, todas as pessoas que estão ouvindo, possam entender. Prazer, satisfação é com Deus. Satisfação plena é só com Deus. E tomem uma decisão de um encontro pessoal contigo através da pessoa de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou